3 dias de pré-temporada no Bahrein. A temporada da Fórmula 1 em 2024 já começou. Na última semana tivemos a pré-temporada da Fórmula 1 nos dias 21, 22 e 23 de fevereiro. Os testes de pré-temporada existem desde os anos de 2000 e vieram sofrendo algumas alterações ao longo dos anos. Neste ano de 2024 foram da seguinte forma: 3 dias com 8 horas de atividades em pista separados em 2 períodos de 4 horas em cada. Em cada período, somente um piloto da equipe poderia ir para a pista. Portanto, os times tiveram que se organizar para escalar os pilotos da melhor forma de acordo com o programa de cada equipe. Não existia um limite de voltas. Os times normalmente, nesses testes, fazem simulações de classificações, corridas, testam diferentes situações com pneus mais macio, mais duro e configurações de setup do carro. Mas o mais importante na pré-temporada é confirmar se os dados previstos no CFD na hora de construir o carro novo se confirmaram na pista. É impossível cravar exatamente a situação de cada time nos testes. Não temos todas as informações de quanto e quem está pesado, se está leve, se está escondendo o jogo ou quem está mostrando mais do que tem. Baseado em entrevistas e análises de jornalistas e especialistas que acompanharam de perto lá no paddock, podemos tentar prever a ordem de forças, pelo menos para a primeira etapa no Bahrein, que já acontece nessa semana. Deixando bem claro que a chance de erro aqui é enorme, quase 100%. Mas como eu disse, não sabemos quem está escondendo o jogo e quem está falando a verdade. Então, começando de baixo para cima. O que deu para perceber foi que a Haas parece não ter avançado muito. Apesar de ter sido o time que mais andou nos testes agora na pré-temporada, fizeram inúmeras simulações, andaram pesado que eu sei, mas devem estar entre as últimas 3 posições, junto com mais 2. Stake, a antiga Alfa Romeo, e a grande surpresa negativa que parece ser a Alpine. Com um problema claro de peso, que dá para notar até pelo layout do carro todo em fibra de carbono e também um problema assumido já pela própria equipe, a Alpine segue com menos potência de motor e vai continuar sendo prejudicada neste ano. Já a Williams parece estar um pouco à frente dessas 3 equipes. Apesar de terem tido mais problemas que os outros nesses testes e terem sido a equipe que menos andou também, a Albon conseguiu um bom ritmo nas simulações de corrida e todos estão imaginando que eles estão a um passo à frente de Haas, Stake e Alpine. Unanimidade. Quem surpreendeu positivamente e mostrou uma boa evolução foi a antiga AlphaTauri, que agora vai se chamar Visa RB. Cada vez mais parceira da equipe mãe Red Bull, o que tem gerado muitas críticas, principalmente por parte da McLaren. A Visa RB se mostrou muito consistente nos testes e deve estar aparecendo com frequência no Q3 neste ano. Vai ser incrível ver o Daniel Ricciardo se mostrando mais uma vez, conseguindo disputar algumas posições ali do meio do pelotão para cima. No top 5 estão as grandes e a ordem é difícil de prever. Vou começar da primeira, que é a mais óbvia, que lógico, é a Red Bull. Sem dúvida eles estão um passo à frente, mas o quanto é a diferença para a segunda colocada, ninguém sabe. No primeiro dia, eles assustaram colocando mais de 1 segundo no resto, mas a Ferrari, depois em questão de tempo de volta, foi mais rápida nos outros dias, no dia 2 e no dia 3. A satisfação de os sorrisos nos rostos de Newey e Jean-Pierre, engenheiro de Max Verstappen, foram nítidos. Mas de acordo com o próprio Helmut Marko, a diferença está menor que o ano passado e eu acredito nisso. Pode ser que eles estavam escondendo o real desempenho como a Mercedes fazia no passado? Pode. Posso estar enganado, mas eu colocaria uma diferença de mais ou menos 3 a 4 décimos nesse início de temporada, Red Bull na frente do resto. Mas é bem menor do que no início de 2023. É de se impressionar como Adrian Newey e Red Bull foram muito abusados, se podemos dizer assim, ao inovar um carro que já era vencedor, já era dominante. Olha a diferença do RB19 para o RB20. Mudaram muita coisa. Criaram essas entradas de ar ao lado da cabeça do piloto, que são de certa forma inovadoras. Mudaram a entrada de ar do side pod, mas apesar dos boatos, eu não acredito que irão no caminho do zero pod antigo lá da Mercedes. Olhando as fotos do carro sem os side pods, com o carro aberto, não parece ter espaço para fazer o que a Mercedes fez. E eu vou explicar logo em seguida quando eu falar mais um pouquinho das Mercedes. Segunda força, um passo à frente no top 5 depois da Red Bull, parece ser a Ferrari. Fizeram os tempos mais rápidos, tudo bem, que com os pneus mais macios.
macios, mas eles têm velocidade para uma volta só. E o mais importante, parecem ter solucionado o problema de ritmo de corrida que eles tiveram nos últimos 2 anos. Nas simulações foram muito constantes, que era o principal problema do carro do ano passado com o desgaste de pneu. O resto do top 5 tá muito difícil de saber a ordem, estão muito próximos. Mercedes, McLaren e Aston Martin. Acredito eu que exatamente nessa ordem que eu coloquei, mas devem se alternar ao longo do ano dependendo da pista. Falando da Mercedes, que para mim deve ser a terceira força. Eles mudaram bastante do ano passado. O carro de 2023 vinha do conceito de 2022, que era o Zero Pod. Um sidepod quase inexistente e muito estreito. Para tentar explicar um pouquinho dos efeitos desse zero pod, dentro do sidepod estão os radiadores. Quando você deixa essa parte muito estreita como era, os radiadores precisam ir para algum lugar. Nesse caso, eles invadiram a área do tanque de combustível, fica atrás do piloto. O tanque, por sua vez, tem seu volume que não pode ser alterado. Portanto, tiveram que alongar este tanque para deixá-lo mais estreito e conseguir acomodar os radiadores ali ao lado deles. Para fazer isso com o tanque, a solução foi empurrar o cockpit para frente 10 centímetros. Lembra da reclamação do Lewis Hamilton que ele pilotava mais próximo das rodas dianteiras do que as outras equipes e isso o atrapalhava? É por isso que mesmo que a Mercedes tenha abandonado a ideia do zero pod, lá, para quem vai se lembrar, depois de Mônaco no ano passado, não dava para mudar o conceito do carro. A posição do cockpit permaneceu diferente até este novo modelo, o W15. E isso mexe em tudo no carro. O centro de gravidade vai mais para frente, prejudicando a traseira que os pilotos reclamavam tanto, que não era muito confiável. Por ter que aumentar a refrigeração para cima, como fez a Red Bull neste ano, o centro de gravidade do carro também fica mais alto, gerando mais transferência de peso lateral nas curvas. Enfim, são várias equações para a engenharia solucionar e que agora com o carro do zero, começando com o papel em branco, eles puderam zerar todos esses problemas que eles acreditavam e vamos ver qual vai ser o resultado. Mas o que podemos ver nos testes é que a Mercedes ainda tem um pouco do problema do porpoising. Tá lá ainda, deu para ver o carro sacudindo bastante. Vamos ver que se para consertar esse problema vai ter que levantar um pouco o carro e não vai perder performance. Já a McLaren parece ter saído dos testes um pouco frustrada. O que se diz lá no paddock é que a janela de trabalho do carro parece ser muito pequena. Isso significa que o ritmo de corrida está prejudicado. Bahrein não é a pista mais forte para eles, mas de qualquer forma, não os vejo fazendo frente com Ferrari e Mercedes e muito menos com Red Bull nessa primeira etapa e talvez também na segunda etapa do ano. A Aston Martin, a mesma coisa, está ali no top 5, está um passo à frente ali da sexta força. O Alonso deve para o Q3 com frequência, mas parece estar um passo atrás dos 3 primeiros. Bom, tudo isso só vai se confirmar se é certo ou errado a minha previsão na primeira classificação nessa sexta-feira. É lá que descobriremos quem estava escondendo o jogo e quem não tinha nada para esconder. Lembrando que devido ao Ramadã, o primeiro treino acontece na quinta-feira e a corrida é no sábado. Obrigado por nos prestigiar e assistir o vídeo até aqui. E se não segue ainda, aproveita para ajudar o canal. Não te custa nada, dá aquela inscrição pra gente, liga o sininho que vai nos ajudar muito. Nos vemos depois do Bahrein para analisar o final de semana.